Fato: a galinha é parente do Tiranossauro Rex. Eu sou o Luiz e vocês estão no Drone Physics. Solta a vinheta! Olá, né? Vamos começar então a aula de Física 1, Mecânica, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a cinemática da partícula, né? Primeira coisa, a mecânica é dividida em duas áreas. É a cinemática e a dinâmica, tá? Qual que é a diferença delas? A cinemática, ela está relacionada única e exclusivamente com a descrição do movimento. Então, fala assim, joguei uma pedra aqui para cima. Onde ela vai cair? Né? Então, é a descrição do movimento. Né? A dinâmica está relacionada com a ideia de causas do movimento. Então, joguei uma pedra aqui para cima, o que acontece a partir daí? Ora, a força da gravidade vai agir, puxando a pedra para baixo. Né? Então, um está relacionado só com a descrição, sem se preocupar com as causas, e o outro está relacionado com as causas do movimento. Né? Além do mais, a gente vai tratar, né, por uma boa parte do curso, somente de partículas. Tá? O que significa partículas? Significa partículas cujas suas dimensões sejam tão pequenas que eu posso, né, não considerar os efeitos dela ter uma extensão finita. E o que é partículas pequenas é um caso que tem que ser analisado caso a caso. Né? Por exemplo, se eu jogo uma pedra para cima, eu não preciso falar assim, a parte mais escura da pedra está em tal lugar, a parte mais clara está em tal lugar. Né? Não, eu falo só da pedra. Se eu falo de um carro, né? Um carro, né, no mecânico, né, ele tem várias partes e tal, vai ter que falar assim, motor, suspensão, roda. Porém, se eu falo assim, seja um carro andando na rodovia, né? Você não vai querer saber onde está a roda da frente, onde está a roda de trás, né? Então, nesses casos, você desconsidera as dimensões do corpo, tá? Então, e tem que ver exatamente o que você está tratando, né? Quando a gente trata do movimento de translação da Terra em torno do Sol, né, todo o planeta Terra é considerado só uma partícula, tá ok? Então, vamos escrever essas coisas aí, tá? Então, vamos colocar assim. A mecânica se divide em duas partes. 2 pontos. Cinemática e dinâmica, tá? Ponto. Enquanto a cinemática se preocupa somente com a descrição dos movimentos, a dinâmica, né, leva em conta as causas do movimento. Tá? Então, essa é a diferença básica da cinemática e da dinâmica, beleza? O que mais que a gente tem além disso, né? Além disso, vamos considerar inicialmente, isso vai até a metade do curso, somente partículas, né? Além disso, vamos considerar somente o movimento de partículas, né? Então, parêntese, né? Objetos cujas dimensões físicas são muito menores que as escalas envolvidas, né? Então, quando eu jogo uma pedra para cima, a pedra vai andar aí, sei lá, 10 metros, né? Então, eu não quero a pedra de 4, 5 centímetros perto de 10 metros que ela vai andar, é muito pequeno. Um carro também ali de 3, 4 metros andando numa rodovia de 20, 30 quilômetros, muito pequeno. A Terra, esse tamanhozinho, girando em torno do Sol, a uma distância de uma unidade astronômica, muito pequeno, tá? Então, essas coisas tem que ter em mente. Beleza, tá? Então, vamos começar aqui falando do vetor posição, tá? Mas mesmo antes de falar do vetor posição, a gente precisa relembrar a nossa figura do observador, né? Lembra do observador? Ele que define
né, a minha origem do sistema, ele que define o meu referencial, né? Então, vamos fazer o seguinte, considere um observador, né, um ser hipotético munido de régua, relógio e balança, né? Vamos lá. Que quer descrever o movimento de uma mosca, por exemplo, tá? Então, coisa muito simples aqui, eu vou fazer um desenho. Tá? Então, considere o observador que quer descrever o movimento de uma mosca, né? Então, vamos definir, primeira coisa, antes de tudo, o seu sistema de referência, tá? Então, o meu observador, ele estará na origem desse sistema, tá? Então, ele está aqui. Tá bem aqui. E a mosca? Onde está a mosca, né? A mosca está voando, então vamos botar ela voando aí, né? Vamos botar ela voando, ela está assim, ó. Tá? Então, essa é a mosquinha voando. Belezinha? Agora, eu preciso descrever onde está a mosca, tá? Então, num certo instante que eu vou chamar de T0, eu vou falar que a mosca está aqui, ó. Tá? Então, esse é o instante T0. A mosca está nesse ponto. Como que eu acho essa mosca? Tá? Para achar essa mosca, eu preciso definir o meu vetor posição. Tá? O que é o vetor posição? O vetor posição é o vetor que sai da origem e aponta para onde está o objeto. Por isso ele tem o nome, posição. Aponta onde está o objeto. Né? Então a mosca está ali. Então aqui está a origem. Então saiu daqui, veio para cá. Tá? Então esse é o vetor posição. Como é que a gente vai chamar ele? Vou chamar ele simplesmente de R0. Já que eu chamei ele de T0, vou chamar de R0. Beleza. Vamos escrever isso aí, então. Então, o vetor posição é um vetor. Não precisaria escrever isso, mas é bom deixar claro que é um vetor. Sempre dá confusão. Né? Centrado na origem do sistema, que é justamente onde está meu observador, né? E vai, né, até o objeto que quero descrever. Tá? Então, nesse caso em específico, é uma mosquinha. Tá? Então, meu vetor posição nasce na origem do sistema ali e aponta, né, aonde está a mosca em um certo intervalo de tempo. Vamos botar aqui só os eixos cartesianos, ó, x, y, z. Beleza? Então, este é o vetor posição. E quanto que ele vale? Ora, ele vale alguma coisa no eixo x, vou chamar de x0 e chapéu, né? Mais alguma coisa no eixo y, mais alguma coisa no eixo z. Tá? Esse é o meu vetor posição, né? Então, ele é bem simples de lembrar, né? Porque ele tem as componentes dele são exatamente as componentes do meu plano cartesiano ali. Ficou ruim isso aqui. Vamos botar, então, né? Exatamente as componentes cartesianas me dá o vetor posição, ó. Olha que belezinha. Então, é um x, um y e um z, porque eu moro num espaço tridimensional, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Qual vai ser a dimensão do meu vetor posição? Lembra lá que eu falei que na física as coisas têm grandezas, né? Dimensões, e cada dimensão tem sua unidade, né? Posição, onde está? Ah, está a 10 metros, 10 centímetros. Então, claramente aqui unidade de distância, que no SI é metro, tá? Então, metro no sistema internacional. Beleza?
Então, este é o vetor posição. Ele me fala aonde está a mosquinha em um certo instante de tempo. Beleza? Então, no instante t0, ele está exatamente ali. Ok. Agora, temos que lembrar que essa mosquinha aí está voando. Né? Então, ela não está lá parada. Então, ela estava aqui no instante t0. Mas em um certo instante qualquer, vou chamar de t2, vou chamar t1, vou chamar de t2. Né? Ela não está mais ali, né? Vamos supor que ela veio daqui da direita, né? Seguindo essa linha laranja, e ela está aqui no instante t2, ó. Ela está aqui no instante t2. Então, meu vetor posição agora, né? Não é mais o R0, é meu R2. Quanto vale o R2? O R2 vale o vetor posição que é centrado na origem e aponta para o objeto que eu quero descrever. Exatamente igual está escrito, né, aqui. Então, pega aqui da origem e vai até o ponto que ela está em T2, tá? Então, esse é R2. Vou botar aqui. Tá, beleza? Então, esse é R2. Esse é a posição da partícula no instante T2. Então, vamos escrever ele aqui, né? Quanto que ele vale? Ora, o R2, ele vale um certo x2 na direção y, né? Vamos olhar aqui assim nesse desenho mais ou menos. O x está para cá, então, sei lá, vale, sei lá, um metro para cá, mais, e aqui no y? Y é para a direita, não sei, 2 metros. Então, um certo y2 na direção j, finalmente, mais um certo z2 na direção k, beleza? Tá até bom botar zeros aqui, que eu botei x0, vou botar todos zeros aqui. Então, esse é o meu vetor posição no instante t2, tá? Ele pode ser completamente diferente do R0, ou pode ser igual. Se for um objeto que eu estou olhando, imagina que eu estou olhando uma pedra, um poste, ele vai estar parado, né? Então, ele vai ser exatamente igual a posição R0. Mas aqui, nesse caso, é uma mosca. Então, este é o vetor posição, né, em T igual a T2. Então, esse é o meu vetor posição no instante T2. De quebra, aqui, eu posso definir também mais uma grandeza. Né? Qual grandeza seria? Seria o deslocamento. Tá? Eu posso definir o deslocamento. E o que é o deslocamento? O deslocamento é um vetor também, tá? Relaciona aonde eu estou em um instante t em relação a onde eu estava em um instante no passado, beleza? Então, eu saio do passado e vou para o presente. Então, este é o novo vetor, né? Que eu vou chamar ele de vetor deslocamento para ficar bem claro que é um vetor, tá? Então, já escrevi ali vetor deslocamento, né? Então, o que eu disse que é o vetor deslocamento? É o vetor né, que diz aonde eu estou agora em relação a onde eu estava no momento passado. Então, aqui, ó, eu estava em T0 e fui para T2, né? Então, esse é o vetor deslocamento, ó. Tá? Esse é o vetor deslocamento. Eu vou chamar esse vetor de vetor ΔR. Depois vai ficar claro por quê. Tá? Então, o vetor deslocamento é esse aí. Ficou feio isso aqui, deixa eu mudar. Tá, agora tá melhor. Então, tá ali em vermelho, tá? O meu vetor ΔR que liga o ponto T0 ao ponto T2, tá? E eu chamei ele de ΔR por quê? Porque ele nada mais é, né, como o nome diz, o deslocamento, né? Ou seja, ele é aonde eu estou agora, R2, menos aonde eu estava no passado, R0, tá?
E quanto que vale isso? É só fazer a subtração, vamos baixar aqui um pouquinho. É só fazer a subtração ali dos dois vetores. Pega o vetor R2 aqui e tira o vetor R. Logo, vai ser x2 menos x0 no I mais y2 menos y0 no J mais Z2 menos Z0 no K. Beleza? Esse é o vetor deslocamento, tá? O que é uma coisa muito importante que vocês têm que guardar aqui, né? Todo vetor é uma reta, na verdade é um segmento de reta orientado. Então, o vetor deslocamento, ele não dá nenhuma informação, né, a respeito da trajetória, tá, do objeto. Por exemplo, essa abelha aqui, essa moça que veio aqui, então considera que ela veio aqui da direita, seguindo essa linha laranja. Pá, T0, tá aqui. Então, ela não vai seguir o caminho vermelho, ela vai seguir o caminho laranja ainda. Ela continua aqui, pá, pá, só que em T2 ela encontra-se aqui. Depois continua. Então, o vetor deslocamento é o vermelho, enquanto a trajetória é a laranja, né, tá? O deslocamento não diz nada a respeito da trajetória. Então, vamos até escrever isso aí, tá? Beleza? Vamos escrever isso aí? Vamos escrever assim, né? O vetor deslocamento é o vetor que liga a posição de um corpo no instante passado, né, a posição em um instante presente. Tá? Então, esse é o vetor deslocamento. Então, ele fala aonde eu estou agora em relação a onde eu estava no passado. Se eu sair da origem, ele é o próprio vetor posição. Se eu sair de outro ponto qualquer, não, né? E também precisamos colocar aqui que o vetor deslocamento não contém informação sobre a trajetória do objeto, tá beleza? Ele não fala nada por onde o objeto passou, ele só fala, ele estava aqui, agora estou aqui. Única e exclusivamente isso. Então, continuando aqui, né? Então a gente já falou da posição e do deslocamento, né? Vamos olhar a figurinha ali em cima de novo. Opa. Deixa isso aqui. Pronto. Vamos olhar a figurinha ali em cima de novo. Tá? Essa aqui. Né? Então, estava aqui em T0 e foi para T2. Né? Esse é o meu deslocamento. Esse deslocamento, obviamente, deve acontecer em um intervalo de tempo finito. O objeto não se teletransporta daqui e aparece magicamente do outro lado. Tá? Então, a gente pode definir agora outra grandeza, chamada velocidade média, que está relacionada com a razão entre o deslocamento e o tempo necessário para fazer esse deslocamento. Então, vamos escrever isso aí, tá? Vamos escrever isso aí. Vamos escrever o seguinte, o que é a velocidade média? A velocidade média é o vetor que indica a razão, né, entre o deslocamento e o tempo gasto para realizar tal deslocamento, tá beleza? Então, ela é a razão entre o deslocamento e o tempo que gastou para fazer aquele deslocamento, né? Então, um exemplo simplesinho aqui, se eu estava, né, na posição, vou fazer um caso unidimensional, na posição 1 e fui para a posição 5, então andei 4. Se eu gastei 2 segundos, então a minha velocidade média será 2, né? Então, vamos escrever aqui assim, ó. Vou botar isso aqui para deixar claro que é uma média, né?
velocidade média é igual a o deslocamento, né? Então, R2 menos R0, que eu chamei de zero lá, em relação ao tempo gasto. O que é o tempo gasto? No ponto R0 era o tempo T0, né? E no ponto R2 é o tempo T2. Então, R2 menos R0 sobre T2 menos T0. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. É delta R dividido por... dividido mais feio. Dividido por delta T, tá? E qual que vai ser a minha unidade da velocidade média, né? Ora, a unidade de ΔR é distância, metro, dividido por uma unidade de tempo, segundo. Então, no SI, a unidade média, no SI, a velocidade média é medida por metro por segundo, né? Então, também tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, né? A velocidade média, né? Também não diz nada sobre a trajetória, tá? Porque ela depende do vetor de deslocamento, e o vetor de deslocamento também não diz nada sobre a trajetória, né? Então, a velocidade média também não contém informação a respeito da trajetória do objeto, tá beleza? Então, um exemplo muito simples aqui que eu posso dar é o seguinte: considera um carro de Fórmula 1, que a gente sabe que é rápido, né? Só que o carro de Fórmula 1 corre num circuito, esse circuito é fechado. Então a velocidade média dele, né, estritamente falando, é zero, porque ele sai da largada e volta até a largada, né? Então é zero, você não tem deslocamento, tá? Você tem, né, assim, você andou uma certa quantidade, você gastou gasolina e tal, tem outros modos de calcular isso aí, tá? Mas a velocidade média desse jeito, que é definida para um carro de Fórmula 1 em um circuito fechado, vai dar zero. Podemos também definir, né, para praticidade, uma coisa chamada velocidade escalar média, tá? O que seria a velocidade escalar média? Deixa eu botar isso aqui. Eu vou até dar uma destacada aqui. O que seria a velocidade escalar média? Seria o módulo da velocidade. Então, vou botar aqui, ó, velocidade escalar média. Opa. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o módulo, né, da velocidade média. Então, isso aqui vai te dar um número, tá? Porque a velocidade média é um vetor, né? Claramente aqui é um vetor, delta R aqui, ó. Então, isso aqui vai te dar só um número, tá? Então, isso aí é muito útil. A gente fala assim, ele foi andando para a direita 10 metros por segundo, foi andando para a esquerda 5 metros por segundo. Você não tem que preocupar muito quando o caráter vetorial da coisa não é importante, né? O caráter vetorial da coisa vai se tornar importante basicamente na parte bidimensional, tá? Aqui ainda a gente nem falou da unidimensional ainda, mas não vai falar, né? Então, vou deixar um exercício para terminar isso aqui. É o seguinte. Seja um carro numa pista de 1000 metros, tá? Então, considera um carro aqui que está andando na pista de 1000 metros, né? Então, né, nos primeiros 500 metros, sua velocidade média é de, vou colocar aqui 80 metros por segundo. É meio alto, mas não tem importância não. É muito alto, na verdade, né? Então vamos colocar 50 metros por segundo. O limite de velocidade da via é
20 metros por segundo. Tá? Então, ele está andando a 50 metros por segundo, mas o limite da via é só 20 metros por segundo. Então, qual deve ser sua velocidade média nos 500 metros finais da pista para que ele não estoure o limite de velocidade? Tá? Então, como vai fazer isso? Vai pensar um pouquinho. O que é velocidade média? Espaço pelo tempo. Só isso você precisa saber. É unidimensional esse problema. Né? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é muito parecido com esse, só que é ao contrário. Né? Vamos colocar assim. Um carro percorre os primeiros 700 metros a 60 metros por segundo e os últimos 300 metros a 5 metros por segundo. Vou colocar assim, né? 5 metros por segundo. Qual a velocidade média? Então, 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Eu não escrevi exercício aqui, mas eu escrevo agora de canetinha. Então, esses são 2 exercícios para vocês fazerem e treinar o conceito, né, de velocidades, tá? Depois a gente vai falar do caso, mais para frente a gente fala do caso bidimensional, tá beleza? Então, vejo vocês na próxima aula.